Olá, tudo bem? Eu sou Isaac Bueno. Seja muito bem-vindo ao nosso Bitalks, esse que é um encontro onde a gente convida especialistas para falar sobre assuntos diversos, e esse é muito especial com ela, Giovanna de Alencar, ela que é especialista de comunicação, jornalista e trabalha em uma das maiores engarrafadoras de Coca-Cola do mundo, a Solar Coca-Cola. Vem para cá, Giovanna, que a gente vai ter esse papo muito bacana, onde ela vai contar, finalmente, o segredo da receita da Coca-Cola. É isso, Giovanna? Vem aí, viu? Muitos segredos revelados. Ela vai contar para a Oi, gente como Isaac, que ela boa se tarde. comunica e engaja os mais de 21 mil colaboradores da Solar. Pensa no desafio, hein, Giovanna? É desafio todo dia. É muita gente, é muito território, mas a gente tem alguns segredinhos. Vou revelar aqui para vocês. Antes de começar, se apresenta para quem ainda não te conhece, gente. Giovanna, ela é uma personalidade da comunicação corporativa aqui no nosso estado. Então, eu já sei que tem até torcida organizada, tem caravana assistindo Giovanna, né? Porque ela é, de fato, referência para a gente. Então, se apresenta para quem ainda não te conhece. Então, eu sou Giovânia, né? Como o Isaac falou, jornalista. Eu trabalho com comunicação interna há 10 anos, então eu sou apaixonada por comunicação, por engajamento, por comunicar e traçar ali estratégias alinhadas no negócio. Eu tenho especialização em marketing digital e estou fazendo ali uma segunda pós-graduação em branding. E estou aqui para conversar com vocês sobre alguns segredos, comunicação, um pouco da nossa rotina. Então, esse é momento todo seu. Gil, fique à vontade. Então, bora lá, gente. Compartilhar aqui minha tela. Vocês veem? Sim, Tá tudo estamos certo, vendo. Isaac? Tudo Pronto, show. certo. Então, a gente vai falar um pouco sobre como comunicar e engajar com propósito, né? Os desafios diários de conectar mais de 20 mil colaboradores espalhados aí no nosso território brasileiro. Um pouquinho da nossa agenda vai ser o que a gente vai discutir aqui. A gente vai falar um pouco sobre quem somos e para quem comunicamos, o que e como comunicamos, como a gente engaja todas essas pessoas, as nossas fórmulas, os nossos segredos, como o Isaac falou, vou falar para vocês, e um pouquinho de spoiler, né, porque eu vou falar sobre o nosso programa de porta-vozes da comunicação. Isaac, vocês veem a minha tela inteira ou ela está cortada? Inteira. Quem somos? Solar Coca-Cola é uma Show. fábrica do sistema. Tá. Beleza. Então, quem somos, né? Primeiro, para você entender como é que a gente funciona como negócio. A Solar Coca-Cola é fabricante, uma das, do sistema Coca-Cola. Então, a gente atua aqui no Brasil, mas a sede fica nos Estados Unidos e nós somos uma das fabricantes. E atuamos também como engarrafadora e distribuidora de bebidas, tá? Então, esse é o nosso negócio. Dentro da nossa estrutura, a gente tem áreas de negócios, que são 7 diretorias executivas. Aí eu trouxe, inclusive, por ordem de quantidade. A nossa maior parte é operação. Então, aí vocês imaginam o desafio chegar na operação. Pessoas que estão ali no chão de fábrica. A gente tem supply, financeiro, transformação digital, estratégia de marketing, recursos humanos e relações externas. E a nossa área fica dentro da caixinha de recursos humanos. Nós somos a cultura e engajamento, né? Nós somos uma gerência de cultura e engajamento. E esse movimento ele é muito estratégico, importante, até para a nossa pauta aqui, que a gente fala sobre comunicar com propósito. Esse movimento que a Solar fez de trazer cultura para dentro de comunicação e engajamento faz muito sentido, porque tudo que a gente comunica está dentro da cultura, está dentro dos pilares, do DNA, enquanto a empresa acredita. Então, esse é um movimento que faz muito sentido para a nossa área. E dentro da caixinha de engajamento, fica aqui esse time, né, de 5 pessoas. Hoje nós somos 4 que nos reportamos à nossa gerente. E em breve vai chegar mais um e nosso time vai ficar com 5. Então, daí vocês tiram um desafio, 5 pessoas para comunicar para
mais de 20 mil colaboradores. Então, quem é esse público? A gente está espalhado em 70% do território do Brasil, Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste, então a maior parte a gente atua como distribuição, como engarrafadora, e essas pessoas, elas compreendem o cenário ali dentro de personas, né? A gente fala com pessoas que estão dentro de administrativo, logística, indústria e comercial. Então, a nossa comunicação, ela fica também adaptada à linguagem de como chegar para essas pessoas. Então, quando a gente fala de colaborador, a gente está falando de todo esse universo de gente, mas para além das pessoas internas, a gente também fala sobre marca empregadora, e a gente está, por exemplo, no LinkedIn. Então, se a gente for tomar um dado de quantas pessoas estão no nosso LinkedIn, a gente tem ali mais de 80 milhões de pessoas hoje que têm contas no LinkedIn. Então, a gente também se comunica com essas pessoas. E eu vou para além do território da Sauá, porque eu tenho pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros locais que também se conectam com a gente no LinkedIn, tá? Então, é para toda essa galera que a gente comunica e que a gente engaja. É muito desafio diário, né? Gil, o que é que a gente... Oi. Quando você fala, né, os mais de 20 mil colaboradores, aqui tem um recorte que ele precisa ser levado em consideração, porque você tem aí uma grande parcela, geralmente, né, indústria, aí é logística, você deve ter 80% operação, isso. E aí você tem o colaborador com ensino fundamental e médio, e tem o mestre e doutor, que é o gestor da planta fabril ou do time de qualidade PCP. Né? Então, além dessa questão de estar em 70% do território, né, nacional, você ainda tem níveis de maturidades completamente diferentes. Né? Como que eu falo com a dona Maria, que trabalha lá e com o doutor Francisco, né? E quando a gente fala da comunicação interna, a gente tem que pensar em conhecer o nosso negócio, as nossas pessoas, justamente para ser efetivo, para engajar com propósito. Não adianta eu fazer uma comunicação com as melhores palavras, a melhor técnica, sendo que o meu operador não vai entender. A minha pessoa lá da ponta não vai entender. Então, eu preciso destrinchar essa comunicação em diferentes formatos, usar os nossos canais, os nossos programas, tudo isso tem que estar conectado muito com as nossas pessoas e o nosso negócio. Então, conhecer as nossas pessoas, como é que a empresa funciona, onde estamos, como é que as pessoas se comunicam, como elas, o perfil mesmo, as personas. Por isso que a gente tem essas 4 personas. Tudo que a gente vai pensar como estratégia, a gente pensa, estou falando para qual público e qual a melhor linguagem para chegar para essas pessoas. Então, é um desafio imenso, diário. Aí, o que é que a gente comunica nessa rotina, né, de comunicação interna? A gente vai ter que ficar ligado com tudo que está acontecendo na empresa, são iniciativas da própria empresa. Então, a gente comunica pautas sobre pessoas, sobre processos, sobre o negócio e sobre as marcas. Aí, só lá Coca-Cola, não é só Coca-Cola. A gente tem centenas de marcas, inclusive de alimentos, que a gente distribui e que a gente produz para levar ali para as pessoas. Então, é muita estratégia rodando que a gente precisa estar conectado. Né? Para além das iniciativas da empresa, a gente tem as iniciativas da gente. Aí tudo que a gente desenha enquanto área para engajar essas pessoas. A gente tem, por exemplo, Estrelas Solares, que é um programa de reconhecimento por tempo de casa das pessoas. Inclusive, a gente está aqui nos preparativos, porque começa em julho, começa o aniversário da empresa e Estrelas Solares, que a gente faz esse reconhecimento das pessoas. Times que inspiram também, que são inscrições em projetos sustentáveis e que estão ligados também ao nosso propósito enquanto empresa, aos nossos valores. Tudo isso é ligado, né? O nosso segredo é trazer iniciativas da nossa área que tenham conexão com o nosso DNA. A gente se inscreve também e faz planos de comunicação para Top of Mind, GPTW. A gente tem o nosso jeito de liderar, que é um plano de sustentação que a gente olha para o nosso público da liderança.
Como é que a gente fala com esse público em específico? Que a gente entende que a liderança é um dos pilares de comunicação. A gente fala muito isso, que para comunicar a gente precisa usar a liderança, ações de engajamento e comunicados de rotina. Então, a liderança é um pilar muito forte aqui para a nossa empresa. E falando na liderança, a gente tem, por exemplo, a Conferência de Líderes, que nesse ano foi Liderança em Campo, né, o nosso tema. Também é outro momento, assim, tradicional, todo ano acontece e a gente realiza esse momento com as lideranças de alinhamento, de estratégia. E tem a web conferência de líderes que a gente vai ali ao longo do ano, a cada 4 meses a gente vai cascateando informações para essa liderança. A gente tem também a marca empregadora, que é o nosso EVP. Tá? A gente olha para a proposta de valor ao colaborador. Então, o plano de sustentação dessa pauta, ela fica na nossa área. E com isso, por exemplo, está muito atrelado ao nosso canal de comunicação, que é o LinkedIn. A gente fala muito da marca empregadora no nosso LinkedIn. E aqui vem os nossos canais, que é como a gente engaja todas essas pessoas, né? Para além do LinkedIn, a gente tem os canais internos. A gente tem revista que sai a cada 4 meses para as nossas pessoas. A gente tem jornal mural também com pautas impressas, principalmente para o nosso público da operação, funciona bastante. A gente tem o Conecta, que é a nossa B-Home, não podia faltar. Inclusive, o Conecta é a nossa plataforma que a gente garante 100% de efetividade. Aqui a gente consegue atingir todos os colaboradores, todo mundo está conectado, todo mundo está alinhado. E é um negócio assim potente, quando a gente divulga uma comunicação, espera assim 5 minutos, já estão falando no corredor que viram no Conecta. Então é a nossa plataforma mais assertiva de comunicação. E aqui ela está de carinha nova, vocês estão vendo aqui da Copa, todos os meses a gente vai mudando de acordo com alguma campanha que está acontecendo. A gente tem as nossas editorias de e-mail, nosso tradicional e-mail, não tem para onde correr, a gente também utiliza, né, os nossos canais de e-mail, funciona muito bem para a liderança, principalmente. E a gente tem o WhatsApp, também não dá para fugir do WhatsApp. A gente está também lá divulgando, cascateando informações no WhatsApp com os nossos colaboradores. E a gente tem um canal que é muito especial, os Vozes Solares. É um canal / pessoas, né? Porque são os nossos influenciadores. E a gente tem uma novidade nesse ano, que são os Vozes Creators, que a gente lançou. Estamos lançando, viu? A gente lançou semana passada, tá fresquinho. E para além de todas essas iniciativas, a gente também faz planos de comunicação, ações de engajamento, várias outras ações, por exemplo, caravanas, a gente também faz ação ali de campanha de Natal, de conheçam os bastidores das caravanas, tem aí muita coisa acontecendo. E eu vou escolher um desses aqui para a gente dar uma lupa, viu? Para a gente conversar mais sobre uma dos nossos programas, das nossas iniciativas que a gente utiliza para comunicar e engajar com propósito as nossas pessoas, né? A nossa fórmula mágica é falar com muita paixão, muita conexão ao nosso negócio e à cultura da Solar. Então, tudo que a gente vai comunicar tem que ter propósito. Seja um comunicado de sistema, seja uma grande ação de uma novidade, de um lançamento. Tudo tem que ter propósito, conexão ao negócio e à cultura solar. Né? E quando a gente fala sobre a cultura solar, a gente fala sobre o nosso DNA. Então, na comunicação interna, a gente tem muito esse exercício. Eu tenho uma demanda para fazer, o que é que ela comunica, o que é que ela pode estar atrelada à nossa missão, né, ao nosso propósito, à nossa visão, aos nossos valores. Por exemplo, o aniversário da empresa no ano passado foi todo envelopado com os valores da empresa. E ele não para aí. Tudo que a gente vai ali desdobrando ao longo do ano, ele vem cascateando, ele vem reforçando tudo que tem na nossa cultura solar. Atributos do EVP, que é a nossa proposta de valor colaborador. A gente sempre fala de propósito, desenvolvimento, performance. A gente faz um exercício, principalmente aqui na área de recursos humanos,
de o que é que esse projeto que você está fazendo tem a ver com desenvolvimento. A gente está olhando para a carreira, a trilha de desenvolvimento dos nossos colaboradores. O que tem a ver com propósito, com performance. Tudo tem que estar assinado com algum desses pilares, porque a gente fala sobre a forma que nós queremos ser vistos e a forma que as pessoas nos veem, tá? E os compromissos da liderança solar, que são 12 compromissos que refletem o nosso jeito de liderar. Então, aqui vem um plano muito robusto de cascateamento, desde letramento até mudanças sistêmicas. O meu líder, ele é avaliado de acordo com um compromisso da liderança solar. Então, tudo isso vem assim dentro de sistemas, dentro de comunicações, de alinhamentos, tudo isso vem muito redondo, porque a gente tem uma cultura muito forte, muito desenhada, muito alinhada, que é o nosso DNA. Então, a comunicação, ela anda muito junta com a cultura. Tudo que a gente faz é olhando para esse template de cultura, de DNA da Solar. Tá? Então, é um dos nossos segredos. Comunicar com propósito é comunicar olhando ali para a nossa cultura. Tá? Gente, percebam, né, na fala da Gil, que a comunicação ela serve como pilares da estratégia. Né? E quando ela fala de propósito, é isso. Né? Onde nós queremos chegar e quais ações que nós temos que suporta essa estratégia. Então, está tudo conectado. Então, quando o colaborador ele vê aquela comunicação, é a identidade, é a logo, é o pictograma, é a fonte. Eu sou muito visual, né? E quando a Gil foi trazendo cada um dos programas, ela foi colocando ali a identidade do programa. E isso é uma forma, né, de você fazer com que o colaborador ele traga significado daquilo que ele está sendo informado. Né? E ela trouxe ali qual é a cultura dela, né? Ela tem a missão, ela tem os valores, né? ela tem os direcionadores para o EVP, ela tem ali os compromissos, então ela atrela né, todo um negócio quando ela faz uma ação, quando ela faz uma comunicação, quando ela faz um programa. Então fica mais palatável do colaborador entender e não ficar perdido o que é que está acontecendo. Ele sabe que isso vem do valor específico, vem daquele compromisso, vem daquele propósito, né? E a nossa área, ela atua também como consultoria, porque a gente precisa ser guardião da cultura solar. Então, nós temos o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos comportarmos, o nosso jeito de agir. Por isso que a gente tem que, para além de comunicações, que a rotina também, ela demanda muito tempo. A gente tem muitas áreas, muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. A gente intervém mesmo só para ver de que maneira ela pode ser melhor comunicada. E a gente também dá muita autonomia para as áreas, porque a gente vai tendo esse alinhamento enquanto área estratégica e a gente vai falando a mesma linguagem, né? Porque no final do dia nós somos uma só empresa comunicando um só DNA. Então, a gente está muito ali olhando mesmo para a cultura. Por isso que esse movimento foi muito importante da nossa área, de ganhar ali cultura e engajamento. A gente está sempre falando sobre a estratégia da empresa também, tá? Já temos, inclusive, comentários. Você que está aí nos assistindo na Belover, deixa o seu comentário ou faça a sua pergunta. A live é ao vivo, então Gil vai responder ao longo desse nosso momento. A Mariana trouxe o seguinte comentário. Ótima ideia para além da comunicação, quando rodamos a avaliação de desempenho. Podemos levar em consideração 100% o alinhamento do colaborador com a cultura da empresa. Esse é uma das missões da comunicação. É comportamento. Todos os estímulos que a Gil trouxe aqui é para o colaborador compreender quais comportamentos ele deve ter. E isso tem tudo a ver com a cultura da empresa, né? O Rilson, eu sei, porque eu acompanho as redes sociais da Solar e dele. Ele foi um Solar, ou é um Solar, ganhou até um iPhone, se eu não estiver enganado. Ele comentou assim, ó, Gil é a melhor em comunicação interna em Fortaleza. Olha aí, tá vendo?
Ele trabalhou, inclusive, em uma empresa de saúde que a Gil fez parte. Ela foi para Solar, ele foi para lá. Eu acho que ele está te perseguindo, viu, Gil? Acho que ele é um stalker, viu? Eu amo, viu? Gente boa tem que ficar perto da gente mesmo. Adoro. Então, gente, revelando ali outro mistério, porque a gente comunica muita coisa, a gente engaja em muitas ações. E vocês devem se perguntar, né, como é que a gente faz para chegar de ponta a ponta em todo o nosso território solar? Aí eu vou revelar um dos nossos segredos. São os porta-vozes da comunicação. São os nossos vozes solares e os vozes creators, tá? E aqui eu vou me aprofundar sobre o nosso programa de embaixadores da comunicação. A gente tem esse programa, que ele nasceu lá em 2018, tá? Eu não era nem da Solar e para mim era um case assim de sucesso. E eu lembro de um movimento que o mercado estava indo para esse lado, de ter porta-vozes, de garantir a comunicação de ponta a ponta, tanto pela questão de tamanho da empresa, como pela complexidade de diferentes perfis que a gente tem de colaboradores. Porque imagina só, a gente tem 5 pessoas no time que fica no escritório de Fortaleza e a gente atua ainda híbrido. Então tem gente em casa, tem gente aqui. Como é que eu vou fazer para chegar em Manaus? Para engajar meu colaborador lá no Acre? Como é que eu vou? 5 pessoas aqui vai chegar em tantos locais, falar com tantas pessoas diferentes. Eu não vou nem longe na nossa fábrica de Maracanaú. Como é que essas pessoas têm essa rotina? Como é que elas se comunicam? Então, os portas-vozes, eles nos ajudam a garantir que a comunicação chegue muito bem estruturada, alinhada, com muita informação, com muito propósito, com muita conexão ao nosso negócio. Então, é por meio dessas pessoas, né, que são criteriosamente selecionadas. Aí eu vou contar para vocês como é a nossa jornada dentro desse programa, que eu estou podendo participar mais uma vez. Ano passado eu liderei essa pauta, esse ano também estou lançando aí mais uma edição. Então, como essa minha experiência, que vai também para além da Solar, é uma estratégia de mercado, é uma tendência de mercado, que a gente conta com essas pessoas, tá? Voluntariadas, que elas se inscrevem e são selecionadas, então, para atuarem como embaixadores da comunicação, tá? E aí é que nasce o grande segredo da nossa forma, onde cinco pessoas da comunicação, mais 105 vozes solares, conseguem chegar para mais de 20 mil pessoas. É aqui que a conta fecha, sabe? É por causa deles que o negócio acontece. E a gente tem representantes em todas as nossas regionais. Aqui eu já vou trazer para vocês um desenho muito atual, tá? A gente lançou semana passada. A gente ainda está cascateando as informações. Temos spoiler, né? Spoiler, viu? Então a gente está contando com representantes em todas as nossas regionais. A Solar fica em 70% do território e a gente se divide em 6 regionais. Tá? E dentro dessas localidades, nós temos 105 vozes solares, temos figurinhas repetidas, então tem pessoas que se inscreveram. Eu tenho 22 vozes que já participaram antes, se inscreveram, e dessas, 13 pessoas foram aprovadas. E 7 pessoas participaram do ciclo anterior, e outras foram de outros carnavais, outros ciclos. E nós temos dessas pessoas 6 vozes creators, que também foram selecionados dentro dos vozes solares. Então, para ser creator, tem que ser voz solar. A gente fez um edital, a gente lançou, deu um prazo para as pessoas se inscreverem, então tratamos essa base com apuração, contando com várias outras áreas parceiras, né? A distribuição dessas pessoas, né? Aqui é como a gente se comunica, aqui é como a gente se divide. Essas são as nossas regionais, enquanto empresa, né? A gente tem regional sul, leste, corporativo, nordeste, norte e centro. Então, a gente selecionou essas pessoas com alguns critérios que eu vou contar para vocês. Os critérios, né? A gente tivemos as inscrições, recebemos 214 pessoas interessadas em participar.
Dessas 214, a comunicação apurou 191 pessoas. Então, o que é que a gente analisou? A gente tirou as pessoas de cargo de gestão, porque aqui a gente quer vozes solares com liderança indireta. Então, a gente quer potencializar esses talentos. Por isso que a gente não aceita cargos de gestão, tá? Que é supervisor acima. Então, a gente tirou, por exemplo, também pessoas com menos de 3 meses de empresa, porque a gente entende que essas pessoas não estão muito conectadas com a empresa, elas ainda estão entendendo o que é a Solar, o que é o DNA da Solar. Por isso que a gente preferiu dar oportunidade para outras pessoas com mais conhecimento. E também a gente tirou pessoas com objetivos desalinhados, porque uma das perguntas do nosso formulário, a gente fala por que a pessoa deve ser selecionada. Então, a gente olhou, assim, cada resposta, a gente tratou cada pessoa com muito critério, com muito propósito para trazer os melhores talentos. Mas não parou aí nas 191 pessoas. A gente levou essa base para o time de performance e eles trataram ali, leram quais são as notas dessas pessoas. Por exemplo, aqui na Solar a gente tem o ciclo de gestão de talentos, que é um ciclo de feedback que acontece anualmente. Todas as pessoas são avaliadas, inclusive da operação. A gente tem todo o time Solar avaliado. E a gente tem uma parte desse ciclo que ele avalia a nota que você tem de acordo com cada valor da Solar. Então, dali eu tenho uma média. E a gente retirou as pessoas com notas baixas, que a gente entende que não tem aderência total à cultura solar. Então, a gente já fez esse filtro, né? Olhando ali para o pilar de performance. Daí, a gente pegou 161 pessoas e levou para as nossas VPs de RH. VPs, olhem para essa base, vejam quem faz sentido para atuar como comunicador, como porta-voz da comunicação. Ele vai ser um voz solar, ele tem que ter esse perfil. E a gente também deu um novo critério olhando para a quantidade de colaboradores na unidade, para não ficar discrepante. Por exemplo, eu vou ter unidades que têm 190 colaboradores e eu vou ter unidades que têm 2.000 pessoas. Então, a quantidade de voz, até mesmo o esforço que as pessoas vão fazer nessas localidades são diferentes. Então, a gente olhou para a quantidade de colaborador que aquele voz inscrito, né, quantos colaboradores tem naquela unidade. E para suportar a quantidade de demandas, que a gente passa muitas demandas e desafios, a gente analisou de o que fazia sentido. E foi esse o desenho, né? Menos de 190, a gente vai selecionar 2. De 190 a 300 colaboradores, a gente vai selecionar 3 vozes solares. Então, a gente levou isso e as VPs, com base nisso, e com base nos critérios de perfil, elas selecionaram 105 pessoas, né? E esses são os nossos vozes solares. E dentro desses 105, a gente levou a nossa base para o time de mídias digitais, para o marketing, que vai andar coladinho com a gente nesse programa, principalmente olhando para creators. Eles visualizaram de acordo com o histórico dessas pessoas. Quem que está postando no LinkedIn, quem está postando no Instagram, quem já fez conteúdo que a gente solicitou, porque a gente faz muito esse movimento de pedir para as nossas pessoas produzirem conteúdos. Então, quem já tinha esse perfil de histórico adequado para cumprir uma jornada com muitos desafios para produzir conteúdo olhando para minhas redes sociais externas. A gente selecionou daí 6 pessoas. E a gente deixou muito claro que ao longo do projeto, esses vozes solares que não são creators, eles podem ser convidados para participar do engajamento dos nossos creators, né, para produzir conteúdo para essas mídias. Então, esse foi o desenho da nossa seleção, né, dos critérios, de todos os filtros para trazer ali os melhores talentos com responsabilidade, com conhecimento do propósito da empresa, dos valores. Então, a gente tem muito esse cuidado, sabe, de trazer as melhores pessoas para perto da gente, para fazer parte do nosso time de comunicação, porque é o primeiro alinhamento que eu faço com eles. Vocês agora são comunicação interna. Vamos conhecer a nossa área, porque agora vocês fazem parte da nossa área. Agora então, vocês vão estar do outro lado para entender toda a estrutura
para que a comunicação chegue, né, em todas as unidades. Gente, ó, vocês perceberam, né, o quão esse programa simples, mas que ele traz um alinhamento muito importante em relação a desempenho. Né? Aqui tem uma análise de comportamento para ver se dá match, né, entre o programa e o colaborador, mas no centro a gente vê que é o desempenho. O que é que eu digo para o colaborador? Que você precisa dar resultado, que você precisa ter comportamentos observáveis que vai de encontro ao que a empresa espera de você. E aí você faz parte desse programa, né? E isso é muito interessante, porque o colaborador, ele começa a pensar de uma forma diferente. O que é que eu preciso fazer para que no ciclo seguinte eu faça parte dessa comunidade, né? E aí, Gil, veio aqui a pergunta do Lucas, que já foi respondido, qual é a diferença do Vozes para o Creators, né? A gente tem, inclusive, uma tela que fala sobre os objetivos de cada perfil das pessoas, para vocês conhecerem quais são os papéis, os requisitos, os combinados. Eu trouxe aqui algumas informações que estão no nosso edital, eu trouxe para cá para a gente conversar, tá? E eu falo um pouquinho dos creators para vocês. A Nayara perguntou se essa apresentação vai ser disponibilizada. Posso disponibilizar? Posso te passar? Perfeito. A gente deixa na Beloved para vocês acessarem posteriormente. Mas tem que seguir o LinkedIn da Solar Coca-Cola e seguir o LinkedIn, o Instagram Solar Carreiras. Tá? A Ju, que está mediando, já vai colocar lá na Beloved os links. Eu já vou mandar o link aqui para ela, para quem está nos assistindo já seguir lá no Instagram e lá no LinkedIn. Já vou botar aqui. Boa. Bora lá. Para vocês conhecerem, ficarem por dentro da nossa estratégia, do nosso negócio. Muitas pautas interessantes. Então, vem ficar por dentro da gente. Então, requisitos. O que é que a gente define? Porque a gente faz ali várias seleções, mas a gente deixa muito claro quais são os requisitos. A gente tem um edital sobre isso. Tá? Então, a gente exige que as pessoas tenham uma boa conduta alinhada à cultura e valores da Solar. Ao mesmo tempo que a gente diz que isso é requisito, a gente mede, né? Eu digo, olha, meu combinado é que você tem uma boa desenvoltura e alinhamento com a nossa cultura. Mas do lado de cá, dos bastidores, a gente está ali em parceria com várias outras áreas para poder garantir que esse perfil está, sim, alinhado à cultura e aos valores da empresa. Ter uma boa comunicação, afinal de contas, eles passam a ser da comunicação. Um bom relacionamento interpessoal para falar com as pessoas, para interagir. Ser um formador de opinião, porque a gente fala muito isso de que as pessoas dão mais credibilidade para uma informação quando ela é dita por uma pessoa conhecida, né? Você vai levar mais em consideração. Então, essas pessoas, elas são influentes, elas são influenciadores. E a gente deixa todo mundo ali na mesma página. Ser organizado, proativo, simpático, gostar de pessoas, né? De pessoas solares. Trabalhar bem em equipe, porque nós somos um grande time espalhados. Ter disponibilidade para atuar durante todo o nosso ciclo do programa, que é o ciclo anual, tá? Disponibilidade e carga horária para participar das nossas capacitações e reuniões. Já vou trazer um pouquinho de como é que a nossa jornada acontece e a gente exige essa disponibilidade das pessoas. E zelar pela empresa, pela imagem, pela melhoria contínua. Por exemplo, nas reuniões nas reuniões de rotina que a gente tem com os vozes, a agenda de reunião, a gente abre muito para feedback, para dizer como é que está aí na regional de vocês, o que é que vocês sugerem, o que é que está dando certo. Então, a gente precisa também desse movimento de ambiente seguro para a gente conversar, pensando na melhoria da empresa. Então, eu não impeço o meu colaborador de trazer problemas, mas eu quero um pensamento de como é que a gente vai agir para zelar por uma boa imagem da empresa, porque a gente está aqui olhando para o engajamento dos colaboradores. Então, passa a ser uma missão dos Vozes Solares também, engajar as nossas pessoas, né? Então, esses são os nossos combinados para os Vozes Solares participarem, tá? Os papéis dessas pessoas. Quem é voz solar? O que é que faz? Oferece suporte contínuo para a comunicação,
Desde a divulgação de informações, a gente faz um comunicado, a gente faz uma campanha, a gente já desenha a estratégia prevendo uma ação com os Vozes Solares, dizendo que os Vozes vão divulgar e vão ganhar pontos se fizerem essa ação. A nossa diretora de RH é o xodó dela, o nosso programa de Vozes Solares. Ela mesma faz esse movimento. Cadê os Vozes? Puxa os Vozes para divulgar essa pauta. Então, a gente tem muito isso divulgado na empresa, sabe? Tá na boca dos nossos diretores, tá na boca dos nossos líderes. Então, a gente consegue ali desdobrar, se torna até mais fácil a gente conseguir engajar essas pessoas, porque as pessoas já conhecem naturalmente os nossos vozes, né? Então, uma disponibilidade para participar também das nossas captações, eu vou fazer um conteúdo, eu preciso de um perfil de uma pessoa específica para aparecer em um vídeo, para aparecer em uma pauta, eles também estão ali na disposição para se comunicar e trazer essas pessoas. Atualizar os nossos canais de comunicação, por exemplo, o nosso jornal rural, a gente pede para eles imprimirem, né, se alinharem ali com as nossas pautas, sugerir pautas, então esse movimento de o que é que você sugere que faz sentido para a sua unidade, o que é que está acontecendo, como é que a gente pode comunicar isso. Então, tem muitos projetos que acontecem. Então, eles trazem esse olhar para a gente conseguir ter um aprofundamento geral. A gente pede como papel também disponibilidade para participar dos nossos treinamentos, participar ativamente dos nossos canais. Então, a gente usa a Behome como um canal, a gente usa o WhatsApp como outro canal, a gente usa as nossas reuniões, os nossos boletins. Então, nós temos várias intervenções. E acompanhar a gamificação, que é, assim... Tem uma disputa grande para participar, para acompanhar, para ganhar as premiações, mas a gente tem um alinhamento muito claro de que a gente está aqui por um objetivo maior e a premiação é um reconhecimento do esforço de vocês. Então, a gente tem esse combinado e vai utilizando a ferramenta de ranking lá dentro da Behome para fazer o engajamento de várias ações que valem pontos. Tem ações que a gente utiliza na ferramenta que são automáticas, então eles vão ali comentando, já vão vendo a movimentação, e tem outras de treinamento. A gente realiza o treinamento em outro canal que a gente tem, a gente vai submetendo os pontos ali manualmente. Então, a gente vai fazendo essa mescla e dando essa visão também para eles, nessa auditoria de pontos, tá? E os Vozes Creators, para quem perguntou, tá? Qual é o diferencial? O principal diferencial é, eu vou ter o Voz Solar, tá? O meu Voice Creator, que é Voz Solar, ele vai estar muito alinhado com a cultura da empresa, com o DNA, com os comportamentos esperados e com as ações de comunicação e engajamento, tá? O meu Voice Creator tá dentro desse pacote. O que é que a gente vai exigir para além disso? A gente vai submeter, principalmente para esse público, desafios para produzir conteúdos para as nossas mídias externas, LinkedIn e Instagram. LinkedIn veio para a nossa área, tá? Então, a gente faz ali a gestão de pautas e a submissão de materiais, de conteúdo, seja vídeo, seja indica uma pessoa para coletar um depoimento, e nós temos uma pessoa de mídias digitais, que é do marketing, que está olhando para o nosso Instagram, tanto da Solar quanto o Instagram Solar Carreiras. Ali ela vai submeter, sejam reels, sejam stories, uma postagem estática, um vídeo. Ali ela vai estar na rotina também pedindo desafios que vão valer pontos. Todas essas ações vão valendo pontos ao longo do ciclo. Então, o diferencial vai ser esse. Nada impede do meu Voz Solar criar conteúdo também para mídia externa, mas os vozes eles já foram selecionados porque eles têm um histórico de muita qualidade técnica. São pessoas muito boas mesmo, que já fizeram conteúdos que está hoje no nosso Instagram, se vocês entrarem.
LinkedIn, vocês vão ver conteúdos que foram produzidos por colaboradores, que hoje foram convidados para serem voice creators. Então, o diferencial é esse. São pessoas que a gente sabe da qualidade, sabe que pode contar com essa pessoa para fazer um vídeo lá em Recife. Eu estou aqui em Fortaleza, eu preciso de um vídeo com muita qualidade em Recife. O que é que eu posso fazer? Eu vou chamar voice creators dessa unidade para fazer. Então, são pessoas técnicas que podem nos representar enquanto comunicação para estar em suas unidades e produzir esse conteúdo com muita qualidade para as nossas mídias externas. Tá? Gil, aí... chegou aqui uma pergunta, que aí a Keila, né, como funcionam os pontos que você mencionou para as pessoas que participam do Vozes Solares? Acho que você já respondeu, né? Você usa tanto a plataforma da Behome, que de forma automática ela pontua quando o colaborador ele curte, comenta, compartilha, né? E aí é parametrizado de acordo com o que vocês, né, querem, né, desejam que ele participe. Então, isso é muito bom. Quero engajar uma comunicação específica, quero fazer uma campanha. Vocês usaram o bolão da Copa que a gente criou? Todos os nossos clientes aderiram, fez o maior sucesso, porque as empresas, inclusive, levaram para os seus planejamentos de comunicação. Gente, nós criamos um bolão que o colaborador ele vai ao longo dos jogos dizendo ali, e teve empresa que botou premiação, colocou folga, botou prêmio, botou pontos para a gamificação, para ele trocar por pontos no final da Copa. Então, isso engaja o colaborador, né? E eu tenho uma pessoa aqui no time, é o Dani, vou reconhecer aqui, faço questão, deve estar assistindo a gente. Ele muda sempre a carinha da Behome, né, o nosso Conecta, de acordo com a campanha que a gente está lançando. E como vocês viram, tem a bola, né, e o troféu, ele lançou aquela logo junto com o bolão. Então veio tudo envelopado ali de Copa, para o colaborador entender que tem novidades. Então o bolão todo mundo aqui também já está usando. Por isso eu estou até aqui de Brasil, eu vim aqui de Copa, porque vamos ganhar essa Copa, vencemos ontem, ó, e domingo tem mais. Chegou um comentário também da Keila França. É muito bacana ver a iniciativa de comunicação interna sendo compartilhada de forma tão clara e estratégica. Parabéns, Gil. Olha só. Muito bom. Ó, comece a implantar na empresa de vocês e vamos trocar figurinhas, viu? Quero bentes. Aqui a Mariana, que é do nosso time, né? Ela é do nosso time Behome, ela disse assim, a Solar, com mais de 58 mil palpites, é o maior case desse produto, que não teve nenhum, não foi vendido, né? A gente disponibilizou para todos os clientes Behome e tem mais de 58 mil palpites. Depois, Gil, a Mari vai conversar contigo para até você levar isso, né, para os teus números, né? Ou seja, quase o triplo de colaboradores já estão palpitando aí, né, na ferramenta, né? Gente, a gente tem mais 6 minutos. Como passou rápido, a gente vai ter que marcar 2, tá, Gil? Eu sei que a Gil tem mais apresentação, mas a gente tem mais 6 minutinhos para a gente terminar. A Érica mandou uma pergunta. Na sua opinião, o que mais motiva as pessoas o que mais motiva as pessoas a desejarem fazer parte do programa Vozes? A gente tem vozes muito engajados com a cultura, com a comunicação. Então, eles vislumbram muito esse local de influenciadores. São pessoas que, naturalmente, mesmo sem ser voz solar, elas estão ali proativamente agindo, se disponibilizando para desdobrar uma informação, para chegar junto, elas compram a ideia. Então, é esse desejo inato da pessoa de comunicar. São pessoas que gostam de se comunicar naturalmente. A gente tem muitos perfis, assim, a gente tem muita sorte de ter muitos perfis aderentes. Então, é difícil até selecionar essas pessoas, porque elas já dá vontade de pegar todo mundo já, porque todo mundo já tem um perfil muito adequado de comunicação. Então, vocês imaginam, gente, o colaborador ele tem a rotina dele, né? Ele é lá da indústria, ele é do financeiro, ele é da logística, ele não recebe
né, uma folga do tempo dele. Ele também, além de fazer suas atividades, ele é voluntário para contribuir com a comunicação da empresa. E aí tem press kit, né, tem bota, eu sei que tem algumas outras coisas que quem clicou no link do LinkedIn vai ver, porque já tem lá matéria, né, falando de como é muito bacana, né? Saber que um programa, de forma orgânica, né, você tem aí uma galera que topa essa missão. Gente, não é fácil. Né? Não é fácil você ser esse porta-voz, né? E engajar essa galera, né, em vários lugares, culturas. Gente, eu fico imaginando a Gil sentada com o time dela pensando, e aí, o que a gente vai fazer? Porque, ao mesmo tempo, tá São João no Nordeste, mas nos outros estados não tem São João, e é Copa do Mundo, e é aniversário da empresa. Então, você tem aí, né, todo um trabalho coletivo para pensar a comunicação para a empresa como um todo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Lucas Leal mandou a pergunta: que outras estratégias, ferramentas são utilizadas para trazer e manter o colaborador no Conecta, /Bhome, né, de vocês? A gente utiliza muita... Olha, eu acho que um dos segredos aqui da Solar, tá? A gente tem muita parceria com as áreas de negócio. Então, é muito fácil outras áreas comprarem a ideia de verificar alguma forma de colocar algo próprio dessa área para dentro. Por exemplo, eu vou ter a parte de comunicação de vagas internas. Eu tenho meu time de atração que tem a gestão dessa ferramenta para utilizar, para olhar para essas candidaturas internas. Tá? Então, eu tenho um time de TI olhando, por exemplo, para a submissão de assinaturas de termos. Assinatura de termos de autorização de imagem, de aderir ao WhatsApp, tudo isso é dentro do Conecta. Então, eu tenho essa facilidade de outras áreas comprarem essa ideia de vamos fazer aqui junto nessa plataforma, porque minha plataforma chega para todos os colaboradores. Meu colaborador bate ponto pelo Conecta. Então, eu tenho essa integração facilitada. Eu ofereço possibilidades para o colaborador fazer ali a sua rotina toda dentro, desde engajamento, postar algo, participar de alguma campanha, até mesmo para a sua rotina de sistemas mesmo, sabe? Eu facilito a vida do colaborador lá dentro. E eu tenho outras áreas comprando a ideia comigo. Ou seja, ela traz um pool de serviços para o colaborador usar uma única plataforma. O que acontece normalmente? O colaborador precisa entrar em 5, 6 sistemas diferentes. Em um ele bate ponto, um outro ele se comunica, um outro ele vê vaga, ou seja, você fragiliza essa relação de comunicação com o colaborador. Então, quando ela consegue trazer para dentro da plataforma, tendo seus produtos ou fazendo a API, fica mais fácil para o colaborador, principalmente quando a gente fala da operação que tem um nível de maturidade mais baixo, né? O segredo é ter áreas parceiras, sabe? Que você vai conseguir deixar a plataforma robusta. Ela não ser só de comunicação, ela ser realmente uma ferramenta de entrega robusta para o colaborador. Perfeito. Gil, a gente vai... eu acho que a gente vai precisar de mais tempo, porque já tem 48 minutos. Vamos até 1 hora, e aí a gente tem mais 12 minutinhos para terminar, porque eu sei que você tem mais conteúdo. A gente não, tô te manda, eu tô aqui, tá bom. Não, eu tô com você, eu sei que seu tempo é muito importante também, né? Então, 12 minutinhos. A galera tá gostando aqui, ó, cheio de pergunta. Pois da hora. Eu vou ser mais objetiva, tá? Os Voices Creators, a gente tem também, dando continuidade aqui, a desenvoltura de cobertura, de produção de conteúdo, participar de trends, então eles também vão sugerir o que é que o mercado está fazendo. E vão participar de interações que a gente pedir, de marcar a empresa, movimentações de comentários, eles vão estar ali abertos a fazer esses desafios para as nossas redes sociais. E o principal é ser embaixador oficial da comunicação e engajamento em cada unidade. E nós temos também atitudes que são desclassificatórias. A gente deixa isso muito alinhado desde o início. Então, é falta de respeito entre os colaboradores, a não participação repetida nas nossas ações,
divulgação de informações sigilosas, porque como comunicação interna, a gente abre estratégia previamente para essas pessoas. A gente fala de uma campanha, antes de lançar para todo mundo, a gente lança primeiro para eles. A gente tem muito combinado de, aqui a informação só com vocês, como comunicação, a gente entende que vocês têm essa maturidade. Então, a gente faz esse combinado também. Nessa mesma linha de ter informações, a gente não tolera desrespeito, fofoca, esse tipo de comportamento, tá? Recebimento de advertência também não. E se a pessoa sair da empresa também, ela é desclassificada, ela sai do programa. E se a pessoa se ausentar num período muito grande, a gente entende que ela pode dar uma oportunidade para outra pessoa, né? Então, a gente também desclassifica quem sai de licença por mais de 30 dias. Né, a nossa jornada, tá? Aqui é legal porque tem algumas ações que a gente vai fazendo ao longo do programa. A gente tem a gamificação com o ranking Conecta, com desafios que valem pontos durante todo o ciclo. A gente tem um grupo no Conecta, que é a ferramenta grupo de trabalho, que a gente se comunica por lá, a gente sobe materiais para eles imprimirem, a gente fez um treinamento, a gente sobe material para eles baixarem, para eles se aprofundarem. É lá que a gente também faz a validação do conteúdo, a gente deixa no modelo de aprovar, aí a gente aprova e dá a pontuação para aquela pessoa na gamificação. Tá? A gente tem notícias no Conectas que são segmentadas para essas pessoas, valendo pontos. Então, um tipo de pontuação é aqui a nossa estratégia também de notícias para essas pessoas, tá? A gente tem grupo no WhatsApp, para os creators, para os vozes, a gente tem reunião mensal, a gente tem capacitação, uma trilha robusta, a gente chega junto com o time de desenvolvimento organizacional. Eles desenham uma trilha junto com a gente de como a gente pode capacitar essas pessoas. A gente já deu vários treinamentos ao longo do ciclo, de comunicação assertiva, cultura solar, por exemplo, foi um dos temas. A gente trouxe ali a gestão da área de cultura. Nessa época, era uma outra gestão que ela falou sobre quais são os pilares, DNA, né? Fomos alinhar. Oratória, boas práticas nas redes sociais, como fazer foto e vídeo profissional pelo celular, porque a gente capacita essas pessoas para conseguirem produzir conteúdos de qualidade para a gente. A gente tem uma jornada de desenvolvimento dessas pessoas. A nossa gamificação, a gente traz um menu segmentado no Conecta, que essas pessoas podem ter essa visibilidade. A gente tem pontuações fixas, que é comentar em notícia, responder pesquisas, divulgar boletim. O boletim a gente divulga para os vozes. A gente pede voz, usa a tua criatividade, divulga na tua unidade. Tu vai tirar uma foto como evidência e vai publicar lá no grupo para submeter a aprovação. A gente vai ver se está tudo correto e vai dar a pontuação. Então, a gente faz esse combinado, tá? E assim são outras divulgações também que a gente pede para eles fazerem de campanhas de comunicação. Atualizar jornal rural, fazer capacitação também gera ponto. E tem as pontuações variáveis, que são vários desafios. No ciclo de 2025, a gente teve 30 desafios diferentes. E a gente tem, assim, um cuidado muito grande de eu proporcionar que aquele desafio ele seja realizável por todos os vozes. E quando eu fizer algum desafio que ele é mais segmentado, eu quero esse vídeo específico da Regional Norte. Aí eu vou internamente, eu vou dizer que eu já fiz um desafio com a Regional Norte. Todos esses aqui já participaram. Agora, no próximo, eu tenho que dar uma oportunidade para todos, exceto esse pessoal aqui que já participou. De modo que a gente vai fazendo isso ao longo do ano, em todos os desafios, e eu consigo encerrar o meu ciclo tendo dado a oportunidade de todos conseguirem fazer desafios diferentes com as mesmas pontuações possíveis, para ser uma maneira justa. E no final a gente faz uma forma de desempate, quem fez mais treinamento dentro da minha plataforma de treinamento. Aí todo mundo vai realizando todos os treinamentos e ganhando ali as pontuações. O final é bem acirrado, que a gente tem esse ranking de vários desafios, de várias pontuações fixas e variáveis. E exige um acompanhamento contínuo da gente, um olhar assim, diário, tá?
Eu trouxe 3 de vários que a gente tem aqui, indicadores de sucesso. A gente mensura entregas e números de vozes ativas. O que é que eu entrego para esse Voz Solar cascatear para outras pessoas? Eu entrego um jornal rural. Quantos cascatearam? Aí a gente vai fazendo essa conta para medir o impacto. Tá? A gente vai vendo também o engajamento nas notícias que a gente divulga segmentada para esse público, o engajamento na gamificação. O que é que a gente tira como engajamento de sucesso, de indicador de sucesso? Eu ter todos os vozes que já ganharam pelo menos um ponto, porque eu sei que ele fez alguma ação. E a gente conseguiu encerrar o ano passado com um engajamento 100%. Todos os meus vozes fizeram alguma ação e ganharam pontos. E a gente olhava para esses dados e pegava quem ainda não fez nada, o que é que está acontecendo? E a gente fazia uma comunicação segmentada para essas pessoas, para entender como é que a gente pode melhorar o engajamento dessas pessoas. A gente vai olhando para tudo isso. Eu trouxe aqui um exemplo de um template que a gente tem um BI, que a gente vai acompanhando, né, mês a mês esses dados para engajar, para acompanhar o engajamento dessas pessoas. E o resultado é a gente ter muitas vozes que reverberam a nossa cultura solar, porta para dentro, porta para fora, e elas vêm trazendo palavras ali nas suas postagens orgânicas. Elas já falam sobre a marca empregadora, elas falam sobre a importância da cultura, do engajamento das pessoas. Então, para a gente, esse é o melhor indicador de sucesso, é ter pessoas organicamente trazendo informações sobre a empresa corretamente. E elas nos perguntam, quando elas têm dúvidas, elas também veem, Gil, vê se está correto dessa forma, posso me comunicar dessa forma, qual a melhor forma correta de fazer isso. E aqui o post da Débora foi um dos desafios que a gente passou, tá? A gente encerrou um treinamento e falamos, produza um vídeo falando, né, o que te inspira a ser Voz Solar, posta com a hashtag marca a gente. E aqui eu trouxe, dá tempo de mostrar, será, Isaac? O que é que tu acha? Sim, pode passar. Gil tá sem som. Gente, nós testamos. Nós entramos na live 4h30, testamos o vídeo, inclusive, falamos até desse ponto, né, Gil? Mas essa publicação tá no LinkedIn. A gente não vai conseguir ouvir, mas vai lá, clica no link que você vai assistir o vídeo e ver a postagem, não só essa, né, como outras postagens, né, para você poder ver, né? Eu acho que a fala da Gil ela tem muita força quando isso é, no final das contas, o maior resultado que a gente espera, né, Gil? É isso aí. E, assim, só para mostrar para vocês o resultado do vídeo incrível que ela fez, usando ali as práticas de storytelling que a gente ensina nos nossos treinamentos. E tudo isso é muito importante, impactante para a gente é um case muito de sucesso, que garante que a gente comunique com muito propósito para todas as nossas pessoas. Gil, 2 minutinhos para terminar aí, 1 hora de live que passou, ó, voando. Eu ficaria muito mais tempo lhe ouvindo. A gente consegue ver, sabe aquela frase, o sorriso nos olhos? A gente sente isso de você. Quando a gente começou o projeto, eu sempre falei, vamos trazer a Gil, porque eu sei que ela vai... E, de fato, eu lhe acompanhei quando você estava no Apvida, né? Depois agora na Solar. Tenho aí, vira aí a câmera para o pessoal ver quem é que está aí do teu lado. Vira aí a câmera, olha quem está aí, dá um tchauzinho. Nossa primeira Bitalks, gente. Olha quem está aí com a gente. Nossa primeira Bitalks, que estava no Apvida e agora está Solar. Olha só, que coisa boa. Gente boa, reunida, né? Que vai somar.
Então, muito obrigado, né, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Acredito que esse é a colheita, né, que a gente espera quando a gente impacta aí, né, mais de 21 mil pessoas, né, e um trabalho de 5 profissionais, né, que tem esse time, né, de voluntários que faz com que a comunicação chegue a cada uma das pessoas. E, para encerrar, se despede, né? Fala aí o que você está sentindo. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Que bom que deu tempo para a gente falar aqui. Muito obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre o que a gente gosta de fazer, né? Então foi muito fácil estar aqui também falando com vocês. E quero trocar figurinhas aí com mais gente, viu? Estou ansiosa pela próxima edição. Qual é o assunto que vocês vão trazer? Qual é a pessoa? Quero estar aí em todas. Obrigada. Convido você que está aí nos assistindo a ficar mais presente na Belovers. A Belovers ela foi criada para ser uma comunidade de profissionais, para que a gente possa compartilhar conteúdo, que a gente possa ter momentos como esse, né? O Bitalks foi criado justamente para trazer especialistas e cases, né? Foi trago aqui o comentário, como é bom ver a comunicação corporativa na prática, e é essa a nossa ideia, né? Convidar especialistas para trazer como o que é que fazem, né? E assim você poder levar aí para sua empresa. Então, fique aí conectados na Belovers, porque a gente vai trazer muito mais conteúdo para você. Gil, um beijo, muito obrigado. E você que está nos assistindo, até o próximo Bitalks. Até já. Tchau, gente.